Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. Estamos rogando a Jesus que nos permita dizer aquilo que deve ser dito, mas que nossos ouvidos sejam também ungidos no sentido de que cada um ouça o que precisa ouvir. Eu tenho a plena convicção disso, que às vezes a gente fala algo e a outra pessoa, nesse ambiente energeticamente protegido, a gente pode dizer uma coisa e a pessoa escutar outra. Porque ela vai escutar exatamente o que a alma dela está precisando. Não é verdade? Eu não tenho um fiel da balança para dizer quem precisa ouvir o quê. Então eu trago a mensagem espírita, a mensagem de Joana de Ângeles a respeito da saúde, mas que cada um ouça o que precisa ouvir, que os nossos mentores, individuais estejam muito atentos, nos ajudando a ouvir. Porque existem, às vezes, informações que podem fazer uma grande diferença na nossa vida, não é verdade? Então, a gente, às vezes, vai numa palestra, vai num encontro, faz até um curso, por exemplo, e para tirar dali, às vezes, uma lição aparentemente pequena, uma informação aparentemente pequena, mas que pode fazer uma grande diferença na nossa vida. E o estudo que eu trago hoje para vocês, quando eu falo estudo, é porque eu, para trazer um assunto para vocês, eu estudo ele, eu não falo de mim, eu transmito um estudo que faço. E eu estou estudando um pouco a psicologia de Joana de Ângeles, que acho ela muito interessante, porque de alguma forma ela decodifica, ela explica a vivência do Evangelho de um modo psicológico. Isso é muito interessante. Então eu também estudo, e não só estudo, mas eu procuro aprender para mim, porque eu também estou essa aqui sedenta e necessitando de informações úteis para a minha vida, para que eu também possa modificar, melhorar e evoluir, e esse é o objetivo de cada um de nós aqui no planeta. Não temos dúvida disso, não é verdade? Então, o tema que eu estou trazendo hoje é a possível saúde integral. Então, nós vamos pensar aqui hoje em saúde. E quando se fala em saúde integral, vocês acreditam numa saúde ampla? Alguém quer dizer o que é saúde para si mesmo? Alguém aqui poderia, nesse planeta, ter uma saúde plena? Como é isso? É difícil, né? É verdade. Só um ser humano teve saúde plena aqui no planeta, que foi Jesus. Mas por que Jesus teve uma saúde plena? Vamos descobrir hoje, Por que ele teve uma saúde plena? Mas nós precisamos de uma saúde mais integral. Porque esta saúde é que vai nos sustentar na encarnação e que vai nos sustentar perante as provas e expiações que nós todos temos para passar aqui. Então vamos, com os olhos agora da nossa mente, passar os olhos no ambiente de saúde, aqui mesmo de Belo Horizonte, digamos assim. Vocês acham que a população tem saúde? Não. Não, A população tem saúde. Se a gente for nos hospitais, estão lotados. Se for nos postos de saúde,
estão lotadas. Se a gente for nas alas psiquiátricas, estão lotadas. E as redes de farmácia aumentam, né? Com lojas que parecem que vendem artigos de luxo. Não é verdade? Parece mais uma loja de fashion, né? E essas redes, naturalmente, elas têm mercado. Então, isso é um sinal de que a população, de alguma forma, está doente. Mas como que a população está tão doente se a ciência é muito evoluída? A ciência é avançada. E dentro da ciência nós temos a medicina com muitos avanços, né? Uma tecnologia formidável. Eu não sei se vocês já passaram pela experiência, mas já se deu comigo, de às vezes você tem um probleminha ou um problemão, né, de saúde física e você chega às vezes no hospital e já tem a solução para aquele problema que você tem. E eu pensava assim, não, mas será que tem remédio para isso? Será que tem tratamento para isso? Será que tem exame para isso? E você chega lá e na grande maioria das vezes tem. Tem remédio, tem exame. Que alívio que é quando você tem a medicina pronta para responder à sua necessidade. Mas que contradição então é essa de uma medicina tão avançada e tanta gente doente? É um mistério, parece um mistério, não parece um mistério, né? E aí, como que é isso, né? Acontece que o ser humano chega aqui. Se eu fosse falar para um público que não estivesse dentro da casa espírita, eu nem poderia falar isso. Mas assim, como nós estamos aqui, e já presumindo que todo mundo aqui lê bastante, estuda bastante, reflete bastante, né? Então, nós podemos dizer claramente que a grande maioria das pessoas chega aqui no planeta, a doutrina espírita afirma isso, e esquece dos compromissos assumidos no mundo espiritual. E chega aqui, fica-se extasiado com a beleza desse mundo, que aqui tem muitos apelos maravilhosos, né? Nós temos divertimentos de todos os tipos, nós temos esporte de todo tipo, nós temos direitos, né, de uma autonomia, nós podemos definir como será a nossa vida, se você quer viver assim, se você quer viver assado. Aí nós iludimos com o mundo. Essas ilusões são próprias nossas mesmo, da nossa fase de desenvolvimento espiritual. Mas acontece que a grande maioria de nós ilude demais e começa então a dedicar sua própria vida a isso que nós podemos chamar de horizontalidade. Ou seja, a pessoa se satisfaz apenas, né, de não ter fome, de comer, beber, dormir, fazer sexo e divertir. A vida se torna isso para muita gente. E isso é um caminho curto para o adoecimento. Porque se nós não tivermos um propósito de vida, se a gente não tiver um mínimo de reflexão sobre a nossa própria vida, certamente um dia estaremos enfastiados desta vida que levamos aqui. A gente, por exemplo, eu conheço um caso assim, simples, mas a pessoa lutou, trabalhou terrivelmente para construir uma casa imensa. Era o sonho. Trabalhou anos e anos e anos, tesouraria, trabalhou de fim de semana, economizou, não divertiu, não teve tempo com os amigos, mas queria construir aquela casa maravilhosa. E
Depois que a casa estava pronta, essa pessoa olhou o tamanho da casa e falou assim: gente, para que esse tanto de sala, esse tanto de quarto, barraca no fundo, churrasqueira imensa, para que tudo isso se somos somente eu, meu marido e um filho que já está saindo para estudar fora? Então, às vezes é isso, nós dedicamos nossa vida a coisas horizontais, né? Essa materialidade aqui do mundo, essas ilusões. Então a gente faz uma dedicação excessiva a isso. Mas como nós não viemos aqui a passeio, né? Diz a doutrina espírita, nós viemos aqui porque somos cidadãos do universo, nós somos espíritos numa experiência terrena. Nós não viemos aqui à toa. Deus não faz nada sem propósito. Deus não cria inutilidades, né? Então a nossa vida tem um sentido, tem um propósito que nós precisamos atingir minimamente. Não é verdade? Então, se a gente não se lembra disso, nossa vida fica assim, a esmo. E no dia que a gente se encontra com provas e expiações que nós precisaremos transcender, superar para o nosso próprio crescimento, então nós não aguentamos. A gente desespera, a gente sente mal, a gente desespera, e aí está, por exemplo, o grande risco das grandes depressões. E isso é ilusão. Porque a nossa dimensão material, que é essa nossa dimensão física, ela adoece mesmo. Tá? A matéria, ela não é perene, né? Ela traz em si mesmo, né, a lei da própria destruição. Então nós podemos mesmo ter enfermidades de todo tipo no corpo físico e na mente. Então, que saúde integral é essa que nós podemos pensar? E aí, alguém diz? Saúde do espírito, da mente, saúde como um todo, o equilíbrio. O equilíbrio. Né? Nós precisamos, então, tomar consciência de que somos cidadãos do universo. Nossa vida, a proposta de Jesus, aliás, a proposta de Deus endossada por Jesus, é que nós somos espíritos eternos e estamos estagiando aqui. Então, precisamos tomar posse dessa condição no sentido de um autocuidado daquilo que é praticamente invisível em nós. Porque se eu digo que estou com um mal-estar, e às vezes nem tão físico ele pode ser um mal-estar no meu sentimento. E eu ficar profundamente mal. Não tem remédio que cura isso assim. Né? Uma depressão, por exemplo, nós temos os remédios, né, que a farmacologia tem, mas existe uma outra dimensão que tem que ser cuidada. E os deprimidos em geral, eles negaram no sentido de não darem uma vazão à autenticidade da alma. Se conformaram com situações e foram ficando engessados e acomodados e tortos e internados até que vem uma depressão mais forte. Ora, a Joana de Ângeles traz para nós uma ideia interessante. Esse ser humano que nós somos e que a própria psicologia
chama de ego, né? O que é o ego? Assim, em palavras breves, o ego é essa nossa dimensão pequena, essa dimensão menor, este que nós apresentamos aqui no atacado de todo dia. Então o nosso ego, ele é medroso, ele é ansioso, ele é orgulhoso, ele reclama, ele é pessimista, ele não tem às vezes fraternidade para com as pessoas, não tem respeito, não compreende, fura a fila no banco, fecha o vidro, né, assim, se o mendigo vem, ele vê que o mendigo às vezes não representa perigo, né? Mas ele fecha o vidro para não dar um bom dia, como se bom dia fosse uma coisa caríssima que você não pode dar um sorriso, não pode dar um bom dia, né? E esse ego é mesquinho, ele passa o outro para trás no trabalho, ele não quer ajudar em casa, na família, não colabora na família, não tem fraternidade dentro do lar, ele quer levar vantagem em tudo e acha ainda que é inteligente e esperto. Então nós podemos dizer que o ser humano tem duas dimensões que ficam o tempo todo numa certa rixazinha entre uma e outra, que é o nosso si menor e o nosso si maior, o si mesmo, tá? Que nós podemos chamar o si menor de ego, o si maior. Nós podemos falar de self e podemos falar de espírito. Por que nós temos esse si maior? Porque nós temos uma centelha divina, né? Vocês já viram falar na centelha divina, não já? Nós temos a centelha divina. É a ideia mais moderna de chip. Sabe? A gente fala muito em chip, hoje você põe no chip um núcleo de inteligência ali, né? Então todos nós fomos dotados dessa centelha divina que se manifesta através da nossa consciência. Todos nós temos um pouco de autocrítica, todos nós, no fundo, a maioria dos nossos erros, nós temos consciência que estamos cometendo. Não é verdade? Mas então fica esse nosso si maior puxando o si menor, aconselhando o si menor, às vezes brigando com o si menor, para que o si menor não seja tão pequeno, tão superficial, tão egoísta, né? Seja tão cego diante da própria vida. Então, muitas vezes é assim, por isso que diante de uma situação, a gente às vezes, né, a gente quer fazer uma coisa, aí o pensamento puxa negativamente, a gente não faz, e passamos a encarnação inteira nesse conflito do si maior com o si menor. Mas esse é um processo de crescimento mesmo. E espera-se, né, espera-se que o si maior seja vitorioso. Não é verdade? Espera-se que nosso si maior seja vitorioso, porque se ele não for vitorioso, nós perdemos a encarnação, ou perdemos o sentido assim, de não termos o aproveitamento que poderíamos ter. Aí a gente chega lá na parte espiritual, aí quando a gente vai fazer aquela avaliação da encarnação, aí os mestres nos dizem assim: ah, mas você falou que ia conviver bem com aquele seu irmão, sabe? Que ele tinha muitos problemas, mas que você vinha ajudá-lo muito na família, que você ia ajudar seu pai a tratar do seu irmão. Você esqueceu disso? Ah, mas meu irmão era insuportável. Ah, que ele era insuportável, nós já sabíamos que tinha solução dele. Mas você comprometeu-se de ajudar a cuidar dele e você não ajudou. Aí nessa avaliação, a gente então cai em si.
Mas o geral, quando a gente não lembra, a gente não lembra. Porque a gente não meteu lá. Então, a gente não lembra, porque se lembrássemos seria Desastroso. A gente tá Pois pirado. é. Seria desastroso. É pirado. a gente podia Se a gente faz pensar. uma coisa negativa, a gente acha demais das negativo. Pois é, por isso que quando a gente chega lá, a gente faz. Mas a gente não Não, lembra né? disso, né? Mas então, tá aí uma pergunta maravilhosa, porque se você não sabe o que exatamente e você está em determinado contexto, vem a pergunta: para que eu estou nesse contexto? Não precisamos nem de perguntar por quê. Porque quando eu pergunto por quê, a causa está no passado, né? Tem um motivo atrás que me levou para aquele contexto. No caso de família, por exemplo, a gente fala assim, eu queria ter nascido em outra família. Mas, na verdade, cada um tem a família que merece. E Deus não erra. Aí está ali o seu ministério. Você fala assim, não, mas a minha família é problemática. Todas as nossas famílias são problemáticas, não é verdade? Aí você vai se perguntar, eu vou me perguntar, nesse contexto em que eu me encontro, há uma razão para eu estar aqui, colocada aqui no meio desses familiares. Não, mas isso assim, Aí eu vou fazer o meu melhor. Entendeu? Porque se você não prometeu de cuidar, o que é inacreditável, né? Se você não prometeu, você faz seu melhor, você transcendeu, você avançou. E se você prometeu, você cumpriu o que prometeu. Né? Então, não precisamos saber por que estamos ali. É importante fazermos a pergunta, para que estou aqui? Qual é a lição, o aprendizado, a transcendência? Qual é o crescimento que eu preciso aqui nesse contexto? Porque, na verdade, quando a gente pensa que a gente está ajudando o outro, é uma oportunidade que a gente está tendo sempre de ajudar-se a si mesmo. Às vezes a gente tem uns flashes, não tem? Porque tem hora que existem umas situações que vocês, até as palavras, você sabe, já viveu aquilo. Nós temos e podemos agradecer por isso, né? Às vezes a gente tem as intuições, tem os insights, você bate os olhos numa determinada situação e às vezes a gente não sabe nem muito bem o que fazer, né? Mas também tem uma pergunta mágica. Além desse para quê, tem outra pergunta mágica. Se Jesus estivesse aqui no meu lugar agora, o que faria? Olha para você, né? E o objetivo da nossa vida, então, é aproximar esse nosso ego do self. Aproximar o si menor do si maior. Há um pensador, o Roberto Rodan, ele diz assim, eu não sou esse que apresenta para vocês. Esse é o mínimo de mim, isso é o mínimo de mim. Na verdade, eu sou aquilo ou aquele que eu já sou. Eu só não atingi ainda, mas está plantado em mim. Necessitando que eu me desenvolva para atingir o lugar que Deus criou para mim. E nesse sentido, como diz Emmanuel, estamos todos a caminho da luz. E como diz o texto bíblico, nenhuma ovelha se perderá. Não é verdade? Agora, o tempo que nós vamos gastar, o tempo que nós vamos precisar para esse avanço depende dos esforços próprios de cada um. E vem então a Joana de Ângeles nos dizer que essa dimensão invisível nossa, e que muitos de nós desprezamos
né? Não valorizamos, prefere não ver, prefere não pensar nisso, é compromisso demais, é responsabilidade demais, porque depois que você toma consciência, se você não toma uma atitude, fica lá o conflito, né? É assim? Então ela diz assim, que essa dimensão que muitos de nós não valorizamos, essa é a dimensão verdadeira que nós precisamos construir, sustentar, porque é essa dimensão que vai nos dar saúde espiritual e saúde psicológica para enfrentarmos os desafios do mundo material, do mundo espiritual. A nossa saúde nesse sentido, ela não é buscada fora. Um comprimido, uma água, um alimento, né? Faz parte. Mas o essencial da nossa saúde está naquilo que sentimos, naquilo que percebemos como mundo, como vida, e naquilo em que somos inspirados por Deus e pelos irmãos espirituais superiores, que eles podem nos ajudar muito e nos ajudam. Mas eu preciso estar em condições mínimas, até mesmo para sintonizar com eles. Porque muitos de nós, às vezes dizemos assim: eu vou lá na casa espírita porque eu acho que eu estou com imposto. Não existe essa expressão, vocês já viram isso? Né? Mas o responsável por essa sintonia com um irmão espiritual que está em piores condições do que nós é a gente mesmo. Porque, sintonia, energia com energia, vibração com vibração, né? Então, se o irmão espiritual se aproxima de nós e entra em sintonia com a nossa alma, e a gente acha que ele está em piores condições, nós o atraímos por algo em nós. E o ideal e o certo seria que nós trabalhássemos na iluminação dele. Isso às vezes é uma tarefa hercúlea, vamos dizer assim, uma tarefa imensa, né? Mas precisamos saber disso. Mas então vamos lá na saúde. A ligação desse si menor, desse ego, com esse si maior, é o trabalho de muitas encarnações. Não é para hoje nem para amanhã, mas nós precisamos desta consciência. Porque se nós estacionamos nas dimensões do ego, é certo que nós vamos sofrer. Diante de nossas provas e expiações, nós não estaremos preparados. Aí vem a benfeitora Joana de Ângeles, nesse capítulo que ela trata dessa saúde integral, ela apresenta a parábola dos talentos. Todo mundo aqui já leu a parábola dos talentos? Já que todo mundo conhece? Então lá compara o mundo, né, com um senhor que vai estar ausente por um longo tempo e ele então deixa os talentos dele, coisas valiosas, né, os valores deles, guardados, entregues à administração de 3 servos. Pronto. E lá na Bíblia, eu até tive o cuidado assim, de olhar várias edições, porque todas estão com a palavra capacidade. Então, o Senhor, ele dá o talento
conforme a capacidade da pessoa de usufruir e multiplicar esse talento. Ele dá segundo a capacidade. Então a gente costuma dizer assim: Deus não dá um frio a mais que o cobertor, né? É verdade. E Deus não dá o talento para ser esquecido. Então ele dá de acordo com a capacidade da pessoa. Então, para um, ele deu 5. Eu li isso no Senhor. Para um ele deu 5, para um servo ele deu 5, para o outro ele deu 4 e para o outro ele deu 1, de acordo com a capacidade deles. Ele conhecia a capacidade dele. O que ganhou 5, quando esse senhor voltou, o que ganhou 5 estava com 10 para apresentar para ele. O que ganhou 4 estava com 8. E o que ganhou 1 só tinha 1. Ele não mudou o talento. Só que lá na Bíblia não fala o que é esse talento, né? O que é essa coisa valiosa que Deus deixou. E nosso primeiro pensamento, com a cabeça cheia de materialidade, né? A gente às vezes fica pensando, será que ele deixou ouro para ser vendido, né? Podia ser um comerciante, vender o ouro, né? Será que ele deixou o quê? Casas, carros? O que esse senhor deixou com os céus? A Joana de Ângeles traz que os talentos que nos foram deixados não são valores materiais. Mas se não são valores materiais, são o quê? O quê que deve ser expandido, multiplicado? O que vocês arriscam? Valores espirituais, Por exemplo, o amor, a tolerância, a paciência, a caridade. os talentos são as capacidades para nós lidarmos com os desafios da vida. Às vezes esse desafio está dentro da nossa casa. Principalmente, né? A gente não seria colocado dentro de uma casa com outras pessoas, né? E que somos chamados de família toda. Tem um propósito, essa convivência próxima, esse laço consanguíneo, não é verdade? E quais são, então, os talentos que a gente pode imaginar que precisamos multiplicar, expandir? Porque, segundo a benfeitora, é a expansão e a multiplicação desses talentos espirituais é que, na verdade, vão nos dar a condição de enfrentar os desafios da vida, os desafios da evolução, do crescimento, de passar por tudo isso, transcender sem desesperar e sem adoecer. Isso. Então, nossos sentimentos são assim de uma importância fundamental. Porque se eu estou diante de uma situação que eu não aceito, começa por aí, né? Se eu digo assim, ela inclusive fala da criança ferida, que é esse adulto que está sempre queixando uma situação de infância. E que às vezes nós temos 40, 50 anos
e isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Nós estamos com 50 anos chorando a surra que o papai deu. No meu tempo tinha surra, viu, gente? Né? A gente já está assim de cabelos brancos, queixando coisas da nossa infância. Ah, papai fez assim, mamãe fez assim, por isso eu sou assim. Isso é a síndrome da criança ferida, que na verdade nada tem de ferida, tem de revoltada, tem de pirracenta. Porque se aconteceu assim no passado comigo na infância, eu me tornei adulta, eu tive condições de crescer, tempo, oportunidade de crescer e de compreender que papai e mamãe têm as cicatrizes deles, os limites deles, as dores e os desafios deles. Eles me deram a vida e agora cabe a mim fazer o que se chama assunção do si. Eu me assumo. E falo assim agora, eles, papai e mamãe fizeram o que deu para fazer. Então, nós precisamos deixar para trás essa criança ferida, chorosa, revoltada, nos tornarmos adultos e ir de encontro à nossa vida com adultos. Geral, mas meu filho de 33 anos, ele fala até hoje comigo, ele lembra dos coros que eu dei nele, sabe? O revolta. Aí eu falo, meu perdida, foi escrito aí no chão. Mas ele fala isso com revolta mesmo. Mas se você notar que ele tem revolta, se você não se importar, eu vou te dar uma experiência pessoal. Tá? Eu também bati no filho. E eu lamento isso profundamente. Mas ele era terrível. Você achava, né? E eu também achei o meu levado demais e um dia achei razão para bater nele. Um dia só não, mas teve um dia que eu bati mais. Tá? Mas pessoalmente eu lamento profundamente que eu não tive a capacidade de lidar com o desafio que ele me trazia e eu bati nele. Me desculpa quem pensa diferente de mim, agora estou dando um testemunho, né? Então, eu me arrependo profundamente de ter batido nele, tá? De dizer a verdade, eu me envergonho de ter batido nele. Eu estou confessando isso para você, de maneira mãe. Tá? E quando eu vi que ele tinha revolta, sabe? Quando ele estava lá nos... Ele apanhou assim, eu tinha uns 6 ou 7, quando ele estava lá assim, por 13, 15 anos, e eu vi que aquilo permanecia. Então um dia eu fiz uma coisa que eu achei que valeu. Pode ter gente que acha que eu errei, mas foi o que o meu coração achou que eu tinha que fazer. Eu pedi a ele, eu disse a ele, perdoe minha ignorância, me arrependo disso profundamente, eu preciso saber. Eu estou te contando isso diante do Espírito Santo. Foi assim, foi forte para mim, acho que foi forte para ele. Eu confessei para ele a minha incapacidade de lidar com o desafio que ele trazia. Mas hoje eu vejo o couro não adiantou mesmo. Então, o pessoal fez agora, pode ser que o pessoal Foi o que se deu comigo, entendeu? Eu fiz terapia há muitos anos. Então, acho que ele tem esperança de verdade. Né? Mas precisa ser uma coisa do coração, uma coisa muito sincera, sabe? E assim, eu acredito que ele tenha me perdoado, mas você acredita que eu ainda tenho que trabalhar isso em mim? Porque eu acho que eu não podia fazer. A gente, não é verdade? Então, assim, essas coisas são para a gente pensar mesmo. E você está trazendo, assim, o seu exemplo, eu estou te dando um testemunho. Eu tenho certeza que nós todos aqui, se fôssemos contar eventos da nossa vida, né, nós todos temos essas histórias assim, sabe? Mas eu achei que o meu pedido de perdão, ele foi muito sincero, sabe?
E eu achei que adiantou. Ele nunca mais tocou no assunto, ele hoje tem por 40 anos. Mas assim, pra te contar a verdade, eu ainda olho pra ele, eu tenho vergonha de ter batido nele, sabe? Eu acho assim, que me faltou em mim, não foi ele, foi eu. Porque a forma como a gente reage aos fatos não é do outro, é da gente. Porque como ele me desafiou da criação, nem eu achei naquele momento um assunto que resolveu o problema, e como você disse, pode até resolver aparentemente, porque digamos que você recalca, né? Você reprime, você pressiona a pessoa a não fazer aquilo mais. Mas será que isso resolveu? Às vezes, aquela coisa vai para dentro dele e ele sofre a vida inteira. Então, nós precisamos pensar o que resolve o problema, né? E isso não aconteceu só com você, comigo não, tenho certeza que com muita gente, né? Com muitas pessoas. E às vezes essas mágoas, esses ressentimentos ficam na família, né? E por incrível que pareça, esses sentimentos, esses conflitos, né, nos levam a pensamentos ruins, negativos, né? Seja de revolta, seja de aflição, de tristeza. E a Joana de Ângeles nos ressalta muito isso, que um coração triste, uma mente em conflito, e nós vamos ter a saúde física. Eles falam que estão compulsão. Então, nosso pensamento, sabe, é o centro de energia do nosso ser encarnado, é o pensamento. E ele resulta do que eu sinto. Se eu tiver perante a vida uma postura humilde, ou uma postura amorosa, uma postura fraterna, uma postura compreensiva, uma postura tolerante, paciente, respeitosa. Ó, tudo isso são os talentos, não é verdade? Então, se eu consigo movimentar esses talentos dentro de mim, eu serei uma pessoa mais serena, mais tranquila. Eu vou entender que tudo está certo como está neste momento. O que não quer dizer que nada há para ser resolvido. Se as coisas estão mal, não é de graça. Chegamos a este ponto, né? Por que estamos tão mal? O que é que furta a nossa alegria? O que é que furta a nossa paz? O que é que me faz perder o sono? O que é que me faz atropelar sensações? Né? Então, se algo está como está, e isso não nos agrada, saibamos que chegamos ali e aquela situação não é do nada. Seja de mim com uma outra pessoa, seja de um grupo, seja de uma população, seja de uma nação, né? Olha, nós temos a chamada psicosfera. O que é psicosfera? Pensamento é força viva. Aí se juntar tudo que um sente e pensa com todos os demais, vai estar aqui na atmosfera o que nós chamamos de psicosfera, que é a energia emaranhada de tudo aquilo que pensamos e sentimos. Eu não sei se vocês já tiveram experiência de, às vezes, entrar num ambiente e dizer assim, me senti mal, não sei o que não, mas me senti bem ali não, fiquei doida para ir embora.
E há ambientes que a gente entra e se sente maravilhosamente bem e a gente nem sabe. Então, a Joana fala desse nosso cuidado com a nossa saúde, não a partir de uma exterioridade, mas a partir de uma responsabilidade espiritual com a nossa encarnação. Porque nós ganhamos a vida de graça, né? Mas nós temos uma responsabilidade com a vida que nós recebemos. Então nós não podemos dispor da nossa vida para nada. Nós temos uma responsabilidade com essa vida que nós ganhamos. E nós precisamos de viver essa vida no esforço de uma evolução. No esforço. Tem um livro que se chama O Futuro Espiritual do Planeta, que tem um parágrafo lá dentro de um capítulo que é muito interessante, que diz assim, mais ou menos, que para o futuro espiritual da Terra, porque nós estamos aí saindo da classificação planetária, não sei se vocês já viram falar disso, estão vivendo transição planetária, né? E nós estamos saindo da classificação de provas e expiações para planeta de regeneração, né? Então, é que hordas imensas de espíritos não poderão encarnar aqui no planeta, enquanto outros poderão encarnar aqui no planeta. E há um dado interessante que nós tomamos banho, passamos perfume, vestimos uma roupinha colorida, e aí eu chego aqui e nós assim estamos todos bons, não é verdade? Mas se fosse possível tirar uma fotografia da nossa alma, que fotografia seria essa? Se a minha fotografia fosse tirada aqui agora, se a de cada um fosse tirada, o que a gente ia ver? Que imagem? Será que estaríamos, né? Não estaríamos. Podemos sim estar ótimos. Tem pessoas que estão ótimas. Tem um filme, O Retrato de Dorian Gray, né? Natasha, nós já conversamos sobre isso, né? Que o Dorian Gray lá, ele tinha uma foto imensa, uma pessoa assim, má, sabe? Talvez assassina, cruel, assim. E um dia ele descobre que o retrato dele está mudando. É porque o retrato dele lá na parede, isso é a mágica do filme, né? Tem um livro também. É porque a foto lá na parede retratava o espírito dele. E ele fica desesperado, que quanto mais o tempo passa, mais feio ele fica. Mas é feio mesmo, não é feiura assim, normal, ele fica horrendo, sabe? E ele fica desesperado com aquele retrato real. E esses talentos, então, nós precisamos não perder isso de vista. É um esforço que nós todos deveríamos fazer. Aquele que quer ter uma saúde, pensar que a saúde, ela nasce do espírito. Daquilo que o espírito sente perante a vida. Esta saúde é integral, porque ela integra as nossas dimensões. A dimensão física, a dimensão da materialidade do mundo e a dimensão espiritual do ser. Uma pessoa conflituosa, de cheio difícil, que tudo está ruim, tudo tem que ser tratado a ferro e fogo, essa pessoa, por exemplo, vive em constante cascata de adrenalina. Né? A adrenalina faz o quê? Estresse. O estresse hoje é considerado a plataforma comum
de quase todos os adoecimentos, né? Tanto adoecimentos do corpo, quanto adoecimentos da emoção, do pensamento, Da alma. da alma, né? Da alma mais ainda, né? Que se tudo nos estressa, então não é tanto o mundo que é ruim, sou eu que estou incapaz. Porque Deus não deixou ninguém sem talento, ao menos um, cada um de nós ganhou. Não é verdade? Uma frase até que diz que existe, né? Existe espírito. É verdade, você toca num ponto interessante, que é o seguinte, isso mesmo. Nós não podemos afirmar que uma pessoa que tem saúde física não esteja doente. Porque se ela não estiver bem do ponto de vista espiritual, psicológico, a tendência é ela vir adoecer. Nós não podemos afirmar que uma pessoa que goza de uma saúde física seja feliz. Nós não podemos afirmar que uma pessoa que está enferma do espírito, que ela seja infeliz. Porque às vezes ela está ali enferma, mas se ela consegue vislumbrar na consciência dela que esse é o caminho, ela pode começar a trilhar a rota da saúde. Há pessoas que estão com doenças letais, que não têm nem esperança de sobreviver. Estão em paz. E outras estão em paz. Se ele tem uma compreensão, se ele tem uma identificação com uma vida maior, né? Se ele tem uma identificação com o si maior, ele pode estar adoecido de corpo, que nem isso lhe rouba a paz. Nem isso lhe rouba a serenidade. Vai aceitar melhor. Vai aceitar melhor, vai sofrer menos, o estresse não vai virar uma cascata de hormônios deletérios no corpo, porque o estresse, nós temos a adrenalina lá, né, produzida na suprarrenal. Mas dentro da adrenalina, sabe, tem um negócio que chama cortisol. O cortisol é tóxico. Tem alta toxicidade. E é o cortisol que envenena o nosso corpo. Por isso que o estresse é considerado um tapete comum para a iniciação da maioria das doenças. Então, meus amigos, o tempo acabou, né? Eu até queria dizer uma coisa aqui para vocês. Tem um livro, eu gosto muito dele, aliás tem dois, eu vou só apresentar esse aqui para vocês e vou falar rapidamente sobre isso aqui. Esse livro aqui chama Os Prazeres da Alma. É um livro muito interessante, porque tem também as tristezas, as dores da alma, né? Então, esse livro poderia chamar Os Talentos da Alma. Porque aqui apresenta, por exemplo, o que seriam as alegrias da alma, os talentos da alma, as forças da alma. Forças, porque nós precisamos de forças poderosas e inteligentes para lidarmos com a nossa vida. O que é apresentado, então, como talento e como forças da alma? Não se assuste. Alegria. Desapego. Paciência.
paciência, sabedoria, amorosidade, autoconhecimento, saber respeitar, saber usar a própria liberdade, ter lucidez diante dos fatos, ver o que está visível e entender até o que não está visível, humildade, compaixão, coragem, capacidade de compreender o outro, segurança pessoal, confiança em Deus, confiança na vida, confiança que as coisas são dinâmicas e pode mudar, capacidade de autorrenovação, saber perdoar, saber aceitar, ser generoso com o outro e saber amar. Amar é a palavra mais complexa que existe, né? Porque tem gente que mata e diz que é por amor. Então tem uma confusão aí, não tem um embolado aí. Não é verdade? Então, esse aqui é o Hamed, que é uma entidade espiritual. Então ele traz essas características como as forças da alma, para a gente ter uma saúde espiritual, uma saúde psicológica e, consequentemente, uma saúde física, né? Contribuindo para a nossa saúde física, que seria essa saúde integral possível. Tem um outro livro que eu acho que eu até já falei nele aqui também, pequenininho assim, do Espírito Miramês, que chama Cura-te a Ti Mesmo. Um livrinho pequenininho, eu acho ele uma delícia, assim. Você tem, não tem? Então eu captei lá assim, umas orientações, que não é uma receita, né, gente? Não existe receita para a vida, né? A gente escuta aquelas coisas e pensa sobre aquilo, que sentido aquilo tem pra gente, né? Mas no resumo lá, o Miramês recomenda que nós acreditemos em nós mesmos como criação divina. Nós não somos obra do acaso, né? E eu ainda costumo dizer assim, a mesma força poderosa que criou as estrelas, que criou o céu, que criou os mares, que criou a terra, que criou tudo que existe, porque vocês vejam que a ciência está aí há milênios tentando levantar o véu daquilo que Deus criou. Porque a ciência não inventa, né? A ciência descobre as possibilidades do que Deus criou, né? Agora, eu falo assim, eu sou o erro de Deus, né? Deus errou em mim? Não, tem uma coisa errada também, né? Aí ele recomenda, converse com Deus. Esse Deus que escuta dentro de você mesmo e que te aceita e que te perdoa e que te acolhe. O amor, segundo Miramês, o amor é uma força magnética que funciona para nós como escudo pessoal. Então eu fiquei imaginando lá, né, a polícia, assim, né, se a gente tivesse o escudo do amor, né, um amor verdadeiro, a nossa aura, a nossa psicosfera vai estar impregnada de uma força magnética, né? O Gandhi lá, quando ele viu que a cavalaria inglesa ia avançar sobre eles, naquele amor que ele foi capaz, ele deitou no chão e falou assim, um homem com amor, nem deitado no chão, cavalo por esse mundo. Ele deitou no chão. O pessoal apavorou. E até a cavalaria chegou. Então, esse magnetismo amoroso como escudo, né? Atenção aos pensamentos.
Cuidado com a sua psicosfera íntima, porque isso gera uma imagem fluídica. Cuide de seu olhar. Se a gente olha com os olhos ruins, nós estamos derramando energias ruins, né? Se nós estivermos com ódio no coração, com revolta, nosso olhar esparge isso. E nosso olhar também pode abençoar. Se você vê uma pessoa na rua, você fala assim, oh, meu Deus, que difícil o momento dele. Com os olhos você dá um passe nele. Você manda uma energia para ele. Então o nosso olhar significa muito. E é claro que o nosso olhar terá a tendência de atrair olhares espelho. O nosso olhar vai encontrar o bom olhar. E o mau olhar chega aqui e bate. Olha, né? Valorize sua palavra. A nossa palavra, gente, é muito. Desde o pensamento que a gente pensa em palavras, quanto aquilo que a gente diz. Porque palavra tem poder, palavra é magnética, palavra tem harmonia ou desarmonia. Uma pessoa, às vezes, com uma palavra, com um olhar, com um gesto, aliás, com um tom de voz, ela pode afetar a harmonia de um ambiente. Então, Miramês nos recomenda cuidado com a nossa palavra, que nós precisamos nos comunicar para conviver, porque nós não viemos aqui também para viver isoladamente. Nós precisamos da convivência e precisamos transcender através da convivência. Solitariamente, nós não evoluímos. Miramês nos diz também, seja seu próprio médico. O médico cuida da doença. Você leva uma doença para o médico cuidar. Mas da nossa saúde, cuide cada um da sua, né? Através de atitudes, de pensamentos, de estilos de vida, de autocuidado. É verdade mesmo, né? Hein? Mas é verdade mesmo. Às vezes você está com um estresse tão grande que parece tanta coisa no seu corpo, você vai no médico, mas não acha nada. Sim. Olha, diz Está ali na sua... Isso, perfeito. E quando dói tudo, porque muita gente fala assim, não, dói tudo. Então é porque a dor não é do corpo. Né? Ou então, a gente diz assim, ontem eu estava doendo toda, hoje estou boa. Então nossa dor também ela é uma impregnação psicossomática. Médico nunca vai sobre isso. Não, gente, a medicina nesse ponto, coitada da medicina, hein? Né? Coitada da medicina. A não ser que seja um médico espírita com grande conhecimento, poderá. Ele vai te ajudar mais, né? É. Mas a sua saúde, ela é responsabilidade, até um certo ponto, sua. É claro que nós vivemos hoje um caldo social que não favorece a saúde, né? Por muitas razões que dificultam nossas vidas, né? Nós temos que lutar por mudanças internas e por mudanças coletivas, né? Porque uma pessoa que se pegar serviço 7 horas, ela tem medo de chegar na hora e perder o emprego, mas o ônibus não passa. Uma pessoa está na cadeira de rodas, mas a escada rolante lá do metrô, lá, não sei aonde, não funciona. Fora que você tem que saber lidar com as pessoas da rua, do serviço, da casa. São pessoas diferentes. Não é verdade? Né? E finalmente o Miramês nos recomenda abraçarmos uma missão na nossa vida. Sabe?
algo que dê sentido à nossa vida. Algo que vale a pena você batalhar e lutar. Então nós podemos perguntar assim: para que eu me levanto todos os dias? O que faz minha vida especial? O que faz meu dia especial? O que eu posso fazer de especial para doar ao mundo hoje? Porque nós precisamos de propósitos para viver. Pessoal, desculpa, mas eu estourei o horário, viu? Desculpa a preparação, né? E eu peço a Jesus que fique no coração de cada um de nós aquilo que o nosso coração pede, aquilo que o nosso coração precisa, né? Agradecemos a espiritualidade pela assistência e eu agradeço a vocês por esse momento aqui de trocas. E se vocês quiserem, a gente pode um dia voltar e continuar um pouco mais sobre isso. Tá? Tem muita coisa, né, que a gente pode trocar de ideia, tá bom? É verdade. Muitíssimo obrigada a vocês também. Viu?